Bom, continuando com o legado do Antigo Egito, nos vídeos anteriores percebimos a importância que os egípcios davam à qualidade dos reprodutores que ajudariam na primeira etapa da plantação agrícola, que seria o trabalho físico, material da terra. Bom, depois vimos no vídeo anterior que os falcões dariam sua contribuição na segunda etapa, que seria de cuidado e crescimento do plantio. Agora temos uma terceira etapa que é fundamental, que seria a preservação da colheita e dos grãos. Então, esta situação, temos que ver que os grãos eram selecionados no processo da colheita e guardados em silos, nos templos, nas prefeituras e nas casas dos agricultores. Como falamos anteriormente, a produção do agricultor que trabalhava para o templo se dividia em três partes. Uma ia para o Estado, outra ia para o templo e outra ficava com o agricultor. Então, o agricultor usava esses grãos como uma espécie de moeda de troca, já que não existia na antiguidade o papel moeda, nem a moeda. Isso foi, digamos assim, algo que apareceu tardiamente no Egito. E isso lhe permitia sobreviver, se alimentar, trocar por roupas, ferramentas, etc. Então, os templos, temos que entender que eles serviam às comunidades oferecendo educação, saúde, apoio espiritual e apoio aos carentes e aos incapacitados. Então também o templo, quando a colheita não era suficiente para manter as famílias, eles cuidavam de sua comunidade com aquele 33%, para que a comunidade sobrevivesse, senão o Egito sobrevivia. O Estado em si, com seu porcentagem, preservava as estradas, mantinha os canais, dava segurança à nação. Então, podemos entender a importância da conservação dos grãos. E aí a necessidade de evitar os mesmos problemas que tínhamos na fase anterior do cuidado da colheita. É decir, agora temos o cuidado dos grãos e o maior inimigo continuava sendo o rato e os roedores. Então aparecem nos templos os gatos, a deusa Bastet e Sekhmet. Sem dúvida que existem nos templos egípcios segredos da domesticação dos gatos selvagens. Uma arte que foi exportada para o mundo todo como presentes diplomáticos. Talvez poucas pessoas saibam disso. Então podemos dizer com certeza que foi no Egito que nasce o gato doméstico que encontramos em todas as casas de hoje. E nasce como? Como uma necessidade de conservar os grãos nos templos, nos silos das casas e nos, digamos, nos lugares que o Estado guardava seus impostos. E foi justamente nos templos egípcios da deusa Bastet que esses gatos, que eram selvagens no início, foram tratados, domesticados e treinados para saber bem qual seria a sua função primária, que era caçar ratos. Então vemos que todos os templos recebiam os gatos sagrados da deusa Bastet e ensinavam a população agrícola a cuidar de seus gatos e a valorizar também as cobras e as rãs, que também seriam reconhecidas como néteres, e também serviam para cuidado da plantação, preservação dos grãos e a comer insectos e roedores, que é onde partem a maioria dos problemas da agricultura. Então, temos coisas interessantes que se sabem por tradição, é dizer, que os sacerdotes e os agricultores parece que limavam as unhas dos gatos e esse pó colocavam ao redor dos silos, que eram redondeados, feitos com tijolos de barro, para que os ratos, sentindo o cheiro do gato, das unhas do gato, não entrassem. Então era como uma proteção natural. Claro que também tinha muitos gatos para a proteção de seus grãos, que era o que permitia a sobrevivência do Egito.
E igual que o touro Apis, que o falcão Horus, o gato Bastet, formavam uma tríade de néters, três deuses que serviam eminentemente para permitir a sobrevivência da cultura egípcia. E nessa sua luta e nessa sua razão de existência, mereciam todos eles a vida eterna através da mumificação. Por isso que, al igual que o boi, o falcão, encontramos centenas e milhares de múmias de gatos. Temos muitas mais coisas a falar sobre a deusa Bastet e os gatos. E vamos a ir fazendo isso no correr do tempo, na medida que você desperte a mesma curiosidade que eu tive toda a minha vida. Um abraço, nos vemos na próxima charla.